Pessoal, boa noite a todos vocês. Voltei. Tecnologia, essas coisas acontecem. Vamos ter calma, paciência. Tentei reajustar aqui. Vamos ver se melhora e a gente dá início direto aí à nossa live, ok? Então, a gente está tentando aí mais uma vez. Obrigada pela paciência de vocês, por vocês permanecerem aqui. Essas coisas acontecem e a gente espera que dessa vez se resolva, ok? Pessoal, então, mais uma vez, bem-vindos, boa noite. E nós já vamos dar início à nossa sexta live do Projeto 1947. Vou chamar aqui a minha querida Aline de Lima e vamos ver se agora a nossa internet mantém aí legal para a gente dar início à nossa live, ok? Então, bem-vindos e o tema de hoje é o Conselho Tutelar e o assessoramento ao Poder Executivo Local. E a nossa convidada especial de hoje é a Aline de Lima, ex-conselheira tutelar e vereadora hoje lá no seu município, que tem muito a contribuir com o nosso tema dessa noite. Então, bora lá. Vou chamar aqui a Aline de novo e a gente vai ver se dessa vez a gente consegue dar continuidade à nossa live. Perdoem aí os percalços da tecnologia, mas isso acontece e a gente tem que estar preparado para essas coisas, ok? Então, tô chamando a Aline aqui. Mandei. Boa noite, estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Como que tá, pessoal? Vai falando para nós aí como é que tá. Mandei o convite aqui para a Aline. Estou esperando ela voltar para a gente começar a nossa live. Vamos ver. Aline, amada, nós não vamos desistir. Nós vamos fazer essa live. Exatamente, nós não iremos desistir. Não vamos desistir, não. Nós vamos continuar, nós vamos fazer essa live. Pessoal, dá só um feedback. Estão nos ouvindo bem? Melhorou a imagem? Como que tá? A internet aqui em casa tá normal. Meu marido checou ali, tá tranquilo. Agora, vamos ver se a gente consegue dar continuidade aí à nossa live. Como que tá? O que o pessoal tá falando aí? Aline, eu não consigo ver aqui os comentários. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Como é que tá a nossa transmissão, pessoal? Eles estão dizendo que está travando, outra pessoa está dizendo que está sem áudio. Como está? Por favor, nos ajude. Não vamos desistir, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, não tem que retorno. Deixa eu trocar aqui o meu fone de ouvido para ver se a gente melhora aqui a... Peraí, nós vamos... Bora lá, vamos ver. A Ana Beatriz... Estão me ouvindo? Melhorou? Como que tá? A Ana Beatriz, que é uma amiga minha, ela disse o seguinte, que quando entra dois convidados, que está assim, geral, no Instagram, não é questão de internet, não. Tá dizendo que está assim, então. Então, pessoal, tá vendo? Não é a questão da conexão da internet, é do Instagram mesmo. Mas olha só, vocês estão conseguindo ouvir? Como que tá a nossa imagem? Porque se vocês conseguirem nos ouvir, é o que nos importa, tá? É vocês conseguirem ouvir o que a gente está falando com vocês. Tá bom? Ouvir, então, ok aí que a gente vai... que ótimo. Então, pessoal, olha só. Então, nós vamos começar, tá bom? Porque vocês têm outros compromissos e a gente precisa falar de um assunto muito importante. E nós vamos aproveitar a presença da Aline aqui essa noite, porque ela tem muito a contribuir conosco nesse assunto, que é um assunto muito importante, porque a Aline já foi conselheira tutelar e hoje está vereadora. Então, ela está lá no Legislativo, fazendo leis, fiscalizando lá o Executivo. E a gente vai falar hoje de uma das atribuições muito importantes do Conselho Tutelar, que muitas das vezes os conselhos tutelares deixam de executar essa atribuição fazendo outras coisas que não são da sua função e da sua atribuição e perdem a oportunidade de melhorarem a vida de tantas crianças, adolescentes e suas famílias dentro dos seus municípios. Então, Aline, mais uma vez, seja bem-vinda, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse antes de eu fazer aqui a nossa introdução ao tema, ok? Boa noite, Larissa. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês falando de um tema que eu tenho um prazer absurdo, por mais que eu não esteja no Conselho Tutelar há alguns meses, porque eu finalizei o meu ciclo lá em dezembro do ano passado.
Então, eu estou aí há 5 meses fora do conselho, mas a causa, os direitos humanos de crianças e adolescentes estão comigo e não vão deixar tão cedo, porque onde eu estiver, eu sempre vou querer colocar em prática e dialogar sobre isso. Então, é um prazer enorme estar aqui. Já vi que tem muitos amigos aí acompanhando a live, conselheiros tutelares, que a gente já mantinha um contato antes e a gente continua aí nos acompanhando. Então, eu sou a Aline, eu sou professora de língua portuguesa e estive no Conselho Tutelar há 7 anos. Então, lá desde 2013, passei por vários processos de escolha e me mantive até o fim do ano passado, no qual eu só deixei o cargo de conselheira tutelar para assumir o meu cargo agora de vereadora. Então, eu estou vereadora há 5 meses e tem sido fantástico poder usar toda a experiência que eu tive no conselho nos últimos 7 anos, envolvendo a infância, os direitos, enfim, conhecer também toda aquela estrutura social e os direitos sociais, né, que estão ali andando de mãos dadas com as crianças e adolescentes. Então, eu estou levando isso para o legislativo. É interessante que sempre nas minhas falas e nas minhas proposições, eu sempre levo algo para lembrar da infância. Então, tem sido fantástico essa experiência no legislativo, que agora aumentou mais ainda a atuação, o trabalho, e dá para contribuir com a infância de uma forma mais eficaz. Que bom, Aline, eu te parabenizo pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos sim de mais mulheres na política. Eu costumo dizer que a política, a mulher, ela dá um olhar diferenciado para a política. Então, assim, eu torço muito para que muitas e muitas mulheres criem coragem e entrem para a política. Eu acho que muitos aqui não sabem, mas eu também tentei, eu saí candidata a vereadora também no último pleito, não fui eleita, estou suplente, mas eu fui a mulher mais bem votada do meu partido. Então, a gente tem uma experiência e a nossa ideia é sempre melhorar a vida das pessoas. Então, eu sou muito a favor da mulher na política, eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser e na política não é diferente, e a gente leva para a política um olhar mais humanizado, um olhar mais afetuoso para as questões sociais, para as questões familiares e principalmente para a área da infância e da juventude, que infelizmente é uma área que as pessoas pouco conhecem e pouco investem, apesar de a lei trazer para a infância e a juventude uma prioridade que a gente muitas das vezes no dia a dia a gente não vê isso acontecendo e precisa de mais e mais pessoas dentro da política para ter esse olhar para a infância e para a juventude. Então, eu te parabenizo pela iniciativa, pela sua vitória e que você continue fazendo um excelente trabalho aí no seu município. Então, para a gente começar aqui o nosso assunto, eu queria trazer aqui uma introdução para que aqueles que estão nos assistindo tenham um pouco de entendimento a respeito dos 3 poderes. Porque a atribuição do Conselho Tutelar é o assessoramento ao Poder Executivo local. Mas quem é o Poder Executivo? Acredito que todos que estão aqui conheçam quem é o Poder Executivo, já ouviram falar nos 3 poderes, mas nós vamos trazer aqui como introdução, para que quando a gente entrar no nosso tema, isso esteja muito claro na mentalidade de todos que estão nos acompanhando. Então, para a gente iniciar, a Constituição Federal Brasileira, ela nos traz 3 poderes, que são o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E a lei nos fala que os poderes eles são independentes, porém devem ser harmônicos e coesos entre si. Então, apesar de serem poderes independentes, eles precisam se relacionar muito bem e de forma harmônica. Então, vamos lá. O primeiro poder que nós vamos trazer aqui, falar bem brevemente, para que vocês entendam um pouquinho, é o Poder Executivo. E o que o Poder Executivo faz? O Poder Executivo é aquele que executa as leis que são criadas pelo Legislativo. Então, o Executivo executa as leis. Tem outras funções, mas a principal aqui é a execução das leis. E nós temos esses poderes em 3 esferas, que é União, Estado e município. Então, o Poder Executivo, no âmbito da União, nós temos quem? Nós temos o Presidente da República,
que é quem administra o nosso país e nomeia ali os seus ministros. No âmbito estadual, nós temos quem? Os governadores, que administram os seus estados, nomeiam ali os seus secretários. E no âmbito do município, no âmbito municipal, na esfera municipal, nós temos os prefeitos. Então, o prefeito, ele faz parte da esfera do poder executivo. Por isso que a gente fala assessorar o poder executivo local. Então, o prefeito. Então, o prefeito, ele está ali para administrar o município e também nomear ali os seus secretários. E o poder legislativo, como eu já disse, é quem cria as leis. Então, a Aline, ela está lá no âmbito, na esfera municipal da criação de leis. Então, ela vai criar leis para o âmbito do município e vai fiscalizar o executivo para ver se o executivo ele está cumprindo com as leis. Então, no âmbito do legislativo, na esfera da União, nós temos ali os deputados federais, que ficam ali nas câmaras, nós temos os senadores, que ficam lá no Senado. Então, nós temos, e a função desses legisladores, os deputados e os senadores, é a mesma função, que é o quê? A criação de leis federais e também a fiscalização do executivo. No âmbito estadual, quem que nós temos ali no legislativo? Então, olha só, eu coloquei aqui no meu PowerPoint aqui, no âmbito legislativo, ali no âmbito estadual, nós temos quem? Os deputados estaduais. Nós temos os deputados estaduais que estão ali representando ali o estado. E no âmbito do município, nós temos os vereadores. Então, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. E o que o judiciário faz? Se o executivo é quem executa as leis, o legislativo é quem cria, o judiciário é quem cumpre essas leis. Então, nós temos ali os ministros, os desembargadores, nós temos ali o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, nós temos vários órgãos ali dentro da esfera judiciária, nós temos ali os tribunais de justiça que estão ali na esfera dos estados, os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais do trabalho, que são representados ali por quem? Pelos desembargadores. Nós temos os juízes ali no âmbito municipal, que são os juízes de direito, os juízes do trabalho, os juízes militares, os juízes eleitorais. Então, em suma, pessoal, para vocês entenderem um pouco, um resumo aqui do âmbito dos três poderes, em suma, os três poderes são esses. E olha só, é muito importante que todos vocês saibam o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 4º, ele fala que é dever de quem assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. É só do Estado? Nós sabemos que não. É dever de quem? Da família, da sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade todos os direitos humanos. E já falamos isso aqui em outra oportunidade. Que os direitos humanos são esses. E, Aline, depois eu queria que você reforçasse isso. Direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito à profissionalização, direito ao trabalho, direito à convivência familiar e comunitária. Então, o poder público, ele tem um papel muito importante na criação, na elaboração de leis que vão beneficiar a área da infância e da juventude nas três esferas. E nós vamos falar aqui hoje, enfatizar
na esfera municipal, porque é onde nós estamos lotados, que são dentro das nossas cidades, dentro dos nossos municípios. Então, olha só, o artigo 4º diz que, já vou passar para a Aline aqui, que eu quero que ela fale bem a experiência dela nesses 5 meses no legislativo. Olha só, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Eu vou trazer um parêntese aqui para o parágrafo único desse artigo que fala o seguinte: a garantia de prioridade compreende precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Só um minutinho, pessoal, que eu estou um pouco resfriado. E o quarto, que eu vou passar para a Aline, porque eu quero que ela infantilize para nós, é o seguinte. Desculpa. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Aline, fala um pouquinho para nós dessa experiência, da destinação privilegiada a essa área da infância e da juventude. Certo, Larissa, eu vou voltar um pouquinho, quando você falou que você participou também das últimas eleições, da mulher mais votada no partido, a questão de ter mulheres no legislativo, enfim, ter mulheres na política. Eu venho de uma história aqui em Aguaí muito bonita, né, muito simbólica. Há 20 anos que Aguaí não da minha cidade, Aguaí, interior de São Paulo, não elegia uma mulher. Nós tivemos duas mulheres em 131 anos de história, eu sou a terceira mulher eleita, e depois de 20 anos, nessa última eleição, eu consegui sensibilizar a população de que mulheres no legislativo, mulheres na política, elas podem contribuir. Nós não queremos ocupar o espaço dos homens, nós queremos somar, estar ali, porque a gente tem um olhar diferenciado, a gente pode contribuir. E aqui também não está sendo diferente, porque às vezes eles têm um determinado olhar e você leva um outro. E realmente eles vão percebendo e falam, nossa, faz a diferença ter mulher nesse espaço. Então, por mais esse motivo também, a minha responsabilidade aqui no Legislativo, ela aumenta. Tanto de onde eu saí, que é do Conselho Tutelar e a pauta da infância, quanto por ser mulher. Então, tenho a responsabilidade, assim, maior ainda do que somente estar lá. Agora, a questão de destinar recursos, né, que está aí no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 4º, que tem primeiro a questão de destinar recursos, depois tem lá a atribuição do Conselho Tutelar, que é assessorar o poder público. Mas, para que tudo isso possa ser efetivo, para que tudo isso possa acontecer, é importante a gente voltar em algumas boas práticas que o Conselho Tutelar precisa realizar. Eu tenho aqui uma história muito bonita no Conselho Tutelar de Aguaí, construí grandes amigos a partir desse trabalho realizado. Então, se você falar de Reinaldo Balbino, Lauro Trindade, Maduca Lopes e tantos outros amigos que eu sei que estão aqui assistindo, foi justamente por desenvolver um bom trabalho pautado na legalidade, em boas práticas, para que a gente comece realmente a assessorar o poder público. Não dá para chegar agora nos próximos meses e falar, eu vou assessorar, mas e aí? Você vai chegar lá, você sabe do que se trata? Você sabe como funciona essa questão orçamentária do poder público? Tudo isso, o membro do Conselho Tutelar tem que ficar atento e tem que conhecer. Tem que conhecer o que é uma assistência social, tem que conhecer o que é educação, tem que conhecer a saúde, tem que conhecer a máquina pública para que você possa exercer o seu cargo com competência, com eficácia. Então, antes de a gente falar dessa questão de destinar, para que o Conselho Tutelar saiba como fazer isso, eu preciso voltar um pouquinho na questão das boas práticas. Primeiro, o Conselho Tutelar tem que trabalhar de forma colegiada. Eles têm que falar a mesma língua. Senão, vai ser um colegiado fragmentado,
que vai começar, de vez de defender direitos, começa a violar direitos. Então, o primeiro apontamento, que isso é muito importante, porque a gente sabe, eu acompanhei, eu já tenho muitos contatos com conselheiros tutelares que eles trazem para mim, falam, poxa, eu tenho uma visão, o outro membro tem outra, e aí eles ficam entre si perdendo tempo nessa questão de não se entender, que não vão conseguir dar um passo à frente, vai ficar sempre, sabe, indo para trás, não conseguem avançar, perdem o respeito do poder público, de todos os secretários, da população em geral. Então, primeiramente, colegiado, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam falar a mesma língua e precisam buscar conhecimento. A partir disso, vocês vão começar, então, a ter um trabalho articulado, todos os membros falando a mesma língua. É interessante um conselho tutelar ser sempre presentes em conselhos municipais. Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social. Vocês precisam estar presentes, vocês precisam começar a observar o que eles estão discutindo lá, tá? Porque esses conselhos geralmente têm recursos para poder deliberar políticas públicas em prol daquele público do que o conselho tutelar representa. Outra coisa também é a questão do diagnóstico. Se você vai lá assessorar o poder público, o que você vai falar para ele? Está precisando de recursos para onde? O que é importante? E aí, vocês vão lá e vão ficar sugerindo, jogando para o ar? Não pode. Então, outra boa prática que nós desenvolvemos aqui é a questão do diagnóstico, a questão da prestação de contas. Como eu falei, um colegiado ele é diverso. Um tem facilidade para dialogar com toda a rede protetiva, com as secretarias. O outro tem mais facilidade para lidar com o atendimento. Não que ele tenha que ter esse comportamento exclusivo, mas um colegiado precisa reconhecer as qualidades do outro. E aqui na minha experiência, eu tenho uma ainda, ela está lá, eu fico muito feliz que ela ainda está no Conselho Tutelar. Eu não sei se ela vai assistir a gente aqui. A Kátia Misael, ela é advogada e está no Conselho. E o que é interessante? Ela, com toda essa experiência de advogada, não que dentro do Conselho ninguém exerce a profissão de professor, advogado, não, porque é totalmente diferente a hora que você está lá. Mas a experiência dela levou para o conselho, ela criou uma planilha. Desde lá em 2016. Porque os outros anos eu tive aí uma experiência de aprendizagem, a gente não conseguiu avançar muito. A partir do momento, lá em 2016, que a gente entrou com um colegiado novo, com uma visão diferente, ela criou essa planilha. Nós começamos a colocar ali qualquer comunicação de violação de direito que entrava, era ali na ficha de qualificação e também era lançada nessa planilha. Notificação escolar, ofícios de vindos do judiciário, ofícios, enfim, qualquer comunicação que entrava para o conselho era colocada naquela planilha. Então a gente já tinha ali dados. Então, por exemplo, hoje, dia 4 de maio. Então ali a gente já tem uma noção do que aconteceu no conselho hoje. Então a gente colocava por hora, por data, quem levou a comunicação, qual é a qualificação da vítima, quem que é o responsável, endereço, telefone, medida providenciada, que conselheiro que atendeu ou quais conselheiros. E também no final do dia, a gente tinha um grupo, né, que a gente acaba não ainda se adaptando a essa questão que eu não estou mais lá. Era colocado também, oi meninas, tudo bem? Hoje dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal pessoa passou por lá, a gente providenciou isso, amanhã precisa dar continuidade. Quer dizer, é um trabalho articulado, todos falando a mesma língua, e começou a se produzir um diagnóstico. No final do primeiro ano, a gente fechou o ano. Ela falou assim, nossa, olha aqui, ó, acabei de fechar os nossos dados. A gente tinha números, a gente tinha dados, informações, a gente começou a se perguntar, e agora? O que nós vamos fazer com isso? A população precisa saber o que está acontecendo, qual o nosso trabalho? E aí a gente teve a grande ideia de fazer um evento no final para prestar contas daquele trabalho. Quer dizer, a gente começou a apresentar diagnóstico, né? A gente apresentava a toda a sociedade e também ao prefeito, ao CMDCA, a todas as secretarias e a toda a população, por meio das redes sociais, jornal. E todo mundo começou a ter noção, falando, poxa, este ano de 2016, o Conselho Tutelar recebeu 1.500 comunicações de violação de direito. Dessas 1.500, foram... Aí começava, sabe, detalhar. O que foi cada um, o que foi evasão escolar, o que foi violência sexual, o que foi violência, o que foi maus tratos, o que foi abandono intelectual, o que é vulnerabilidade, o que foi somente, né, às vezes a gente faz o acompanhamento, faz o aconselhamento, que as pessoas passam pelo conselho, e tudo isso era ali colocado. Então, a partir do momento, a gente começou a apresentar ali um diagnóstico.
E aí a gente foi avançando em diálogo com todas as secretarias, foi ganhando respeito, porque viu que o nosso trabalho era muito sério, via também que os 5 conselheiros falavam sempre a mesma língua. Com isso, a gente foi avançando apresentando diagnóstico a todos. O Ministério Público também recebe essa comunicação. As secretarias passaram a respeitar, e com isso a gente começou a deixar as velhas práticas. Por exemplo, a gente ainda sabe que tem alguns municípios que a delegacia exige que o conselheiro vai lá quando tem adolescentes envolvidos em ato infracional. Nós conseguimos, com diálogo, apontando os artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, a mostrar, olha, não somos nós. Eles compreenderam, deixaram de acionar o Conselho Tutelar. Busca e apreensão, nós mostramos para o juiz também, com muito diálogo e, claro, pautado em conhecimento, que não éramos nós. Também não é chutando o pau da barraca, não, gente. Não é chegando e falando, não vou fazer mais a minha atribuição. Não é assim. Tem que ser com diálogo, você tem que mostrar que você é um conselho tutelar forte, que você sabe o que você está fazendo ali. E aí a gente foi avançando, deixando as velhas práticas, avançando com boas práticas. A gente ia em escola, a gente ia, mas a gente ia para conversar com crianças e adolescentes. Nós não íamos para poder chamar atenção, não. A gente passou por todas as escolas falando o que é o conselho, o que ele faz, dialogando com as crianças, rompendo aquele paradigma que conselho tutelar é bicho-papão. Nós ganhamos a confiança das nossas crianças, adolescentes e familiares, porque quando eles falam assim, eu não posso educar o meu filho porque o conselho vem, a gente começou a desconstruir tudo isso. Então, tudo isso que eu estou perguntando para vocês é para que vocês, quando você chegar lá nas reuniões para assessorar o poder público e mostrar o diagnóstico, vocês vão ser respeitados. E aí, com todo esse diagnóstico, nós começamos a acompanhar toda a discussão e a gente participa e mostra, fala, olha, a gente tem essa demanda na cidade envolvendo criança e adolescente. Tudo isso está acontecendo, olha. Aí nessa prestação de contas, pessoal, a gente especifica, a gente coloca lá o bairro que está vindo as comunicações de violação de direito, a gente coloca a idade das vítimas, a gente coloca as medidas que foram providenciadas pelo Conselho Tutelar. A gente faz assim, assim bem detalhado. Então, o poder público, a prefeitura, os secretários, eles começaram a ter um olhar, falar, olha, naquele bairro a gente está vendo que tem bastante comunicação. Na zona rural também está tendo bastante comunicação. Então a gente precisa direcionar as nossas políticas e ações para esses lugares ou para este público, e aí as coisas vão acontecer. É fácil? Não é fácil. Precisa-se de muito diálogo, porque o orçamento, geralmente, a gente sabe que o grande problema de todos os municípios, ultimamente a situação piorou devido à pandemia, é o orçamento. A gente sabe que só está vindo com cortes e reduzindo cada vez mais. Então, para você chegar lá e assessorar realmente o poder público e mostrar, olha, a gente tem uma demanda muito grande de vaga em creche. Nós precisamos de vaga. Vocês precisam ter dados e mostrar, e claro, dialogar para que isso aconteça. Porque não vai cair do céu, vai olhar para vocês e falar, vou construir. Não é. E a gente tem boas experiências, eu vou contar uma para vocês. A partir do momento que nós começamos a prestar contas, o que aconteceu? CMDCA começou a destinar mais recursos para políticas e ações em prol não somente das instituições que são cadastradas no CMDCA, mas para as crianças e adolescentes que estão fora desses serviços. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma parceria com a questão qual é a luta mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. Enfim, é um esporte e começou a atender nos bairros, começou a atender nas escolas. É uma boa prática. A gente poderia contar uma infinidade de assuntos para vocês. Então, eu contei toda essa história para que quando vocês começarem lá a mostrar que o poder público tem que destinar recursos com prioridade absoluta, exige do Conselho Tutelar um trabalho, sabe assim, é mais do que aquilo que pede o ECA, mas se vocês querem ter resultados e bons nessa questão, vocês vão precisar a rever algumas práticas para começar a apontar o prefeito e cobrar ele de ações e falar, olha, você precisa deixar um recurso maior porque as nossas crianças e adolescentes são prioridades absolutas. Não dá para esperar depois, não dá para você colocar outra prioridade. São eles. É com eles que nós temos que garantir saúde, é com eles que nós temos que garantir vaga em creche, em escola, é com eles que nós temos que garantir o esporte. Enfim, pessoal, fui falando bastante, acabo me perdendo. Acredito que eu consegui responder, né, Larissa? Não, ótimo. E assim, é interessante você falar da sua experiência, porque é uma experiência muito semelhante aos conselhos tutelares aqui da minha cidade. Quando eu entrei em 2016, eu falo para o pessoal aqui, o conselho tutelar fazia coisas assim que até Deus duvidava. Mas assim, a partir do momento que teve um grupo,
porque é como você falou, o conselho sozinho, um conselheiro sozinho, ele não faz nada. Se não tiver um conselho forte, coeso, conhecimento, e ele tiver boa vontade, boas práticas, de querer promover mudanças, a gente, se não tiver isso, a gente não consegue mudanças. Quando eu entrei em 2016, o meu conselho era o único conselho que tinha todos os membros novatos. Então, éramos eu e mais uma advogada, uma educadora, uma psicóloga e um assistente social. Então, nós tínhamos ali um colegiado muito bacana, muito dialético ali. Então, a gente sabia conversar muito em todos os aspectos. E quando eu entrei, eu comecei a participar de muitos grupos. Eu tinha entendimento dos protocolos, porque o Conselho Tutelar, ele precisa conhecer as políticas públicas do seu município. Ele tem que saber o que funciona, o que não funciona, o que tem que melhorar. E isso parte de um diagnóstico do próprio órgão. Então, é muito importante que os conselhos tutelares tenham isso em mente, porque muitas das mudanças serão os conselhos tutelares os protagonistas dessas mudanças. Eles serão ali a peça-chave para que muitas políticas públicas sejam implantadas dentro do município. Porque eles precisam fiscalizar se está havendo ali esses serviços de forma efetiva. Porque não adianta nada, Aline, o Conselho Tutelar ter ali um monte de atribuição, mas ele não ter os serviços e os programas de atendimento dentro do município. Porque não tem serviços dos programas dentro do município, cai por terra a requisição dos conselhos tutelares. Fica banalizada as suas requisições, porque não tem os programas para atender as suas requisições. E só assim, para a gente fazer abrir um parêntese aqui, o próprio Estatuto fala lá no artigo 86 do Estatuto, sobre a questão das políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E a gente precisa conhecer dessas políticas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que o pessoal tenha uma visão mais ampla, porque muita gente fala assim, eles não têm assim, de quais são essas políticas de atendimento. Então, nos diz, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente faz-se ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, é uma ação articulada de todos os poderes. Então, todos os poderes precisam estar envolvidos com essa criação e essa efetivação. Olha só o que o artigo 87 fala, pessoal. Exemplos aqui de ações de políticas de atendimento. Eu trouxe algumas aqui para vocês entenderem. Básicos, os serviços, os programas, projetos, benefícios assistenciais para proteção social, prevenção, redução de serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial, negligência, maus tratos, exploração, abusos, crueldade, opressão, proteção jurídico-social, dentre outros. Então, isso são ações de políticas que precisam estar implementadas dentro do município. Eu quero reforçar o que a Aline falou aqui com relação ao colegiado, a importância de um colegiado forte e coeso. A gente sempre ouve muito, Aline, você já deve ter ouvido isso, colegas reclamando dos seus colegiados. Que, porque um conselheiro,
não quer cumprir com as atribuições. Ah, porque tem conselheiro que quer fazer blitz, quer fazer ronda, quer ir lá acompanhar a oitiva de adolescente na delegacia. E a gente sempre bate na tecla aqui, pessoal, e reforça a importância que é de vocês buscarem conhecimento e se fortalecerem enquanto um grupo. Vocês são fortes enquanto um colegiado. Sozinho vocês não conseguem resultados. E não adianta ter só conhecimento. Não adianta nada vocês saberem o estatuto de cabo a rabo se vocês não conseguem colocar em ação. Porque resultado sem o conhecimento e a ação dos conselhos tutelares. Então, é muito importante que vocês busquem conhecimento, busquem dialogar. Como a Aline disse, nós não somos técnicos no exercício da função, mas todos nós levamos para dentro dos conselhos tutelares a nossa bagagem, a nossa experiência, a nossa vivência nas nossas áreas técnicas. Eu levei o conhecimento do direito, a outra colega levou o conhecimento da educação, a outra levou da psicologia, a outra levou da assistência social. E é muito importante essa diversidade dentro dos colegiados, porque várias pessoas pensam diferente. Talvez eu, que sou do âmbito do direito, e tenho muito ali forte a questão da legalidade, talvez em determinados casos não vai ser esse o ponto de discussão e de melhoria, mas talvez um olhar de um assistente social, de um psicólogo para determinado caso, vai abrir um leque diferente, para que a gente tenha decisões diferentes e mais assertivas dentro do colegiado. Então, se fortaleçam, busquem conhecimento, ajam, tem poder quem age. Tem um autor de livros que eu gosto muito, que é o Paulo Vieira, que ele fala muito isso em um dos seus livros, que chama O Poder da Ação. Porque tem poder quem age. Não adianta nós determos para nós o conhecimento se nós não agirmos, porque sem ação não tem resultado. Então, pessoal, olha só, é muito importante vocês entenderem o seguinte: essa atribuição que o Estatuto concedeu aos conselhos tutelares de assessorar o Poder Executivo local é de suma e de extrema importância. Mas é como a Aline disse, não adianta vocês conhecerem, saberem que tem essa atribuição, se vocês não conhecem como funciona as políticas, como funciona o CMDCA, como funcionam os conselhos diversos que tem dentro do município. E infelizmente, existe uma falha muito grande nos conselhos tutelares de não ter participação nesses conselhos. De muitas das vezes, eu recebo queixas de o CMDCA não convidar os conselhos tutelares para participarem das reuniões. Não que o conselho tutelar vai decidir alguma coisa, mas ele vai estar ali para dar uma opinião, para dar um direcionamento, porque isso é importante, isso faz a diferença. Porque vocês estão ali na ponta, vocês recebem diariamente ali denúncias de violações de direito. E outra coisa muito importante, viu, Aline, que aqui os nossos conselhos também adotou, foi essa questão de ter essas planilhas. Isso é muito importante e faz a diferença. Não só para criar conselhos tutelares, dizendo que precisariam de outros conselhos tutelares para ajudá-los, porque às vezes só tem um dentro do 300 mil, um conselho tutelar para atender planilhas. Essas necessidades servem inclusive para vocês darem subsídios para que um outro conselho tutelar seja criado, porque aumentando
um direcionamento de que existe talvez ajudar nesse trabalho e nessa dinâmica. Então, isso é muito importante. E aí, muitas pessoas, viu, Aline, perguntam para nós, você já deu aí vários exemplos de como fazer isso, e as pessoas perguntam várias vezes para a gente, mas como que isso pode acontecer? Como que eu consigo conversa para dizer quem nós somos, porque existe ainda muitas distorções e arbitrariedades com relação à função e atribuição dos conselhos tutelares. Existem muitos vereadores dentro dos municípios, por exemplo, que não sabem o que o conselho tutelar faz. E às vezes soltam muitas críticas, mas sem conhecimento. Então eu sempre falo aqui nas lives que nós temos que ser, muitas das vezes, os protagonistas desses diálogos. Oficiar o prefeito para um diálogo, oficiar a Câmara de Vereadores ali na pessoa do seu presidente, para que haja ali uma reunião, uma audiência pública, para vocês dialogarem, para vocês conversarem, porque tem muitas coisas que os vereadores, eles podem auxiliar o prefeito para ajudar vocês nas melhorias, na elaboração das leis, mudança ali de alguma lei, da lei municipal que às vezes está ferindo algum princípio, que está ferindo ali algum direito de vocês podem buscar essa ajuda, não só com o prefeito, mas também com os vereadores do município. Então, ter esse diálogo é muito importante. Nós estamos no mês de maio e a gente vai tratar muito sobre a questão da violência contra criança e adolescente e fortemente com relação à violência sexual. Então, estão acontecendo aí nos municípios, nas câmaras municipais, muitas audiências tutelares para participar dessa tomada, porque os conselhos tutelares estão ali. Aline, tudo bem? Olá. Tá ouvindo, Aline? Tá ouvindo? Tá falhando. Eu parei aqui. Tá falhando tá bastante. Ouvindo bem? Agora começou a ouvir, mas estava falhando bastante. A melhorar. Eu não sei como é que o pessoal tá ouvindo aí. Quando você falou dos conselheiros procurarem os vereadores, é uma ótima iniciativa. Eu fiz isso quando eu estava no conselho, no início, procurei pela Câmara, inclusive o evento no final do ano que a gente realizava de prestação de contas, acontecia nos espaços da Câmara, tinha transmissão ao vivo. Realmente o vereador ele não sabe nada praticamente envolvendo o conselho tutelar. Eles querem às vezes que o conselho tutelar realize tal ação e falam muitas vezes pelos cantos, claro, apontando, dizendo que o conselho tutelar X deixou de agir, deixou de trabalhar. E para que isso mude, é na base do diálogo. O conselho tutelar tem que procurar, sim, a Câmara, tem que dialogar com o presidente, dialogar com outro vereador de referência, mostrar para eles, olha, é assim que funciona, não é daquele outro jeito, levar um diagnóstico para eles. Essa iniciativa no mês de maio agora, os últimos 4 anos seguidos nós desenvolvemos lá, era panfletagem. Depois a gente ampliou mais isso para encontros com professores. Nós conseguimos que o Conselho Tutelar, eu no caso fui representada, participei de mesas redondas, documentários com universidades. A gente ampliou muito as nossas ações, dialogamos muito para poder mostrar o que realmente faz um Conselho Tutelar, o que é a infância, o que é o direito humano, os direitos humanos de criança e adolescente, e um conselho tutelar, os membros fortes de um conselho tutelar, ele direciona ações, né? Ele começa a ganhar respeito. E muitas vezes, o poder público e todos os envolvidos no poder público começam a querer a presença do conselho tutelar, porque sabe que ele é importante, sabe que ele vai ter o que falar, que ele vai contribuir realmente, porque se eles não entendem, ele sabe que ali tem quem entende. E aí muitos membros ainda falam assim, mas por que só eu tenho que saber? Ele também.
Claro, o conselheiro ou o conselho tutelar está certo nesse pensamento. Só que enquanto a gente não avança, enquanto a gente não tem a nossa lei orgânica realmente mostrando a todos e a todas o que é o conselho tutelar, vai continuar dessa forma. E por isso que nós precisamos de bons membros lá dentro, para dar continuidade nesse projeto, para realmente começar a colocar o conselho tutelar no lugar que merece. Porque senão vai continuar sempre em retrocesso, dá um passo à frente, dá dois atrás, e fica essa bola de neve, né? Nada acontece. Quanto ao vereador também, neste ano, estando vereadora, o que eu fiz com o conselho tutelar daqui? Eles têm a prestação de contas, que eles realizam de 3 em 3 meses. Eu falei para a coordenadora, eu falei, olha, envia para mim essa prestação de contas, que eu vou falar na sessão. Foi o que aconteceu, eu apresentei a prestação de contas do conselho tutelar. E todo mundo ali ficou ouvindo, porque o que você fala numa plenária, na Câmara Municipal, tem muito mais força. Né? O que eu poderia falar para 5 pessoas ali, a gente ampliou mais as informações. Eu fiz isso por eles, e é engraçado que há 2 semanas tinha acontecido um fato na cidade, que o conselho tutelar foi mal compreendido, virou aquele auê, a cidade toda, né, se uniu e não, enfim... E aí foi bom, quando eu levei isso, ninguém se atreveu a mostrar nenhuma crítica. Falou, não, calma aí, eles têm uma demanda, eles têm um trabalho. E claro, quando vocês forem levar para poder participar desse assessoramento, não é só enviar, às vezes, um relatório, um papel, deixar lá com o prefeito, ou enfim, com o secretário. Vai ficar lá, vai ser letra morta, né? Vai ficar lá arquivado. É a questão do diálogo, de um bom relacionamento. E, claro, chegar e perguntar quando vão começar as reuniões que vocês vão começar a discutir o orçamento. Que nós queremos participar. Aí participar realmente para contribuir. Porque chegar lá e começar assim, ó, no achismo, porque vocês também vão precisar estar lá e vão ter que saber que as situações são duras e que realmente, alguns momentos, o prefeito vai falar, não tem dinheiro para isso. Ele vai ter momentos que ele vai falar. E aí cabe também a questão do jogo de cintura, a questão do conselheiro também compreender a situação, de não desistir, mas também não precisa, né, brigar ou, enfim, caçar algum conflito com o prefeito. Mas tem que ter esse equilíbrio, porque você vai insistindo, enfim, eu sempre falei assim, eu tento daqui, não deu certo, eu tento dali, até que acontecem as coisas. Conversei com este, não deu certo, eu vou conversar com o outro, e quando eu ver as coisas estão acontecendo. Então é importantíssimo, pessoal. No assessoramento é ter diagnóstico, é você saber o que significa toda essa discussão orçamentária, porque dinheiro da educação não pode ser levado para outra pasta, dinheiro da saúde não pode ser retirado para levar para a educação e vice-versa. Então é importantíssimo a gente entender o que é esse recurso, o que é esse planejamento que é feito, né? Qual é o interesse do prefeito em relação à infância. E outra, tem muitas outras boas práticas que dá para levar para o município que não exige muito orçamento. É só vocês ficarem atentos, que vocês vão lá e falar, olha, fica atento naquele programa, porque tem algum benefício que pode vir para a cidade, beneficiar as nossas crianças e adolescentes, e não exige muito do poder público. Tudo isso dá para se fazer, mas tem que querer, tem que insistir, tem que persistir, tem que acreditar na causa. Porque senão a gente vai desistir no primeiro momento. Agora a imagem ficou ótima, Larissa. Melhorou? Melhorou. Tava dando umas travadinhas aqui mesmo, mas eu acho que deu pra gente falar. Aline, você falou aí de um ponto muito importante, eu quero frisar aqui, que é a questão, as pessoas falam muito do PPA, que é o Plano Plurianual, que é um documento, é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que define as prioridades do governo para os próximos 4 anos. Não é isso? E aí, o que é importante que os conselhos tutelares saibam referente a esse PPA? Ó, a área da infância e da juventude, como você falou, os prefeitos, eles têm as pastas de diversas áreas. Então, são recursos destinados a diversas áreas e uma não pode ser transferida para outra, como você bem destacou aqui para nós. E para a área da infância e da juventude, existe um orçamento. E nós precisamos dialogar sobre esse orçamento. Saber do prefeito quando vão ser as reuniões para discutir isso, onde elas vão acontecer.
Porque se a gente for ficar esperando eles nos oficiarem para nos chamar, isso não vai acontecer. Então, nós temos que ter essa iniciativa. Oficia lá o prefeito. Senhor prefeito, quando é que vai ser discutidas ali o orçamento, os PPAs, quando vão ser as reuniões, onde serão, de que forma serão, porque nós queremos participar. Então, é o momento de os conselhos tutelares estarem presentes, entenderem e ter voz naquele momento ali, para dar as suas opiniões e dar as suas sugestões. O Conselho Tutelar, ele deve sempre buscar, junto ao Poder Executivo, as informações sobre quando, onde, horário dessas reuniões para a discussão dos PPAs. Então, isso é muito importante. Não espere, porque eles não vão te convidar. Você precisa ser o protagonista disso, você precisa oficiar o Poder Executivo para que você consiga acessar essas reuniões. E uma coisa assim, que eu acho muito importante, que a gente tem que ter e guardar muito conosco, é que o lugar de criança e de adolescente é no orçamento do município. Quem fala muito isso é a Maduca Lopes, e eu concordo muito com ela. Lugar de criança e adolescente é no orçamento do município, e o Conselho Tutelar é a voz da sociedade, da comunidade. Então, nós precisamos ter voz e vez para que a gente possa levar o nosso olhar, levar o nosso conhecimento, levar a nossa experiência. E como a Aline disse, eu sempre reforço aqui, nós precisamos nos revestir da nossa autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade, porque vocês, enquanto conselhos tutelares, conselheiros e conselheiras tutelares, no exercício da função, vocês são uma autoridade dentro do município, assim como o vereador o prefeito, ali os secretários, juízes, promotores, delegados, vocês são uma autoridade, precisam se portar como e exercer essa autoridade. Então, para que vocês sejam reconhecidos como uma autoridade, primeira coisa é vocês se fortalecerem internamente, enquanto colegiado, enquanto conselho, terem uma palavra só, ainda que a gente saiba, gente, que nas discussões de casos, muitas das vezes não vai ser uma questão uniforme com relação a medidas. Então, ali vai ficar definido o que a maioria entendeu como correto, como certo. Mas quando se tratar de criança e adolescente, independentemente de quem seja, de qual prontuário seja, de qual situação seja, vocês têm que ter um olhar só, um objetivo só, que é a garantia desses direitos. E lutar em nome da sociedade, em nome dessas crianças, desses adolescentes, dessas famílias, por melhorias para essa categoria. Porque vocês são representantes deles. Vocês foram escolhidos pela sociedade para exercerem esse mandato de 4 anos. Então, a gente deve muito respeito, a gente deve muito, como a Aline disse, dar uma devolutiva, dar uma justificativa para a sociedade daquilo que é o trabalho de vocês, o que vocês têm desempenhado em defesa e na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, assumam essa responsabilidade, esse mandato que vocês receberam, para que vocês honrem cada voto que vocês receberam, para que, de fato, as pessoas elas possam reconhecer que existe um conselho tutelar forte dentro do município, um conselho tutelar atuante, um conselho tutelar que está pronto e preparado para lutar pelos direitos e garantia das crianças e dos adolescentes dentro do seu município. Então, dialoguem com os vereadores, dialoguem com o prefeito, dialoguem com os secretários, dialoguem com os CMDCAs, com os demais conselhos, porque a gente só vai se fazer conhecido e reconhecido a partir do momento que nós buscarmos isso, sermos os protagonistas desses diálogos. Eu falo muito, viu, Aline, aqui, que a gente só vai conseguir combater com essas distorções, essas arbitrariedades, quando a gente começar a disseminar por todo o Brasil, para a rede de proteção,
o que é o papel do Conselho Tutelar, quais são as suas atribuições, porque, infelizmente, quase 31 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, com tantos costumes ali que foram implantados no início e que isso veio se arrastando, ficou ali enraizado, confundem-se muito o papel do Conselho Tutelar com os outros órgãos, como a assistência social, a segurança pública, e a gente precisa ir aos poucos, dialogando, conversando, chamando para a roda de conversa, indo para dentro das escolas, levando ali para os diretores, alunos, pais e responsáveis, qual é a função de vocês, dialogando com o delegado, com o promotor de justiça, os juízes, secretários, enfim, tantos órgãos que compõem aí a sistemática aí, da defesa e garantia dos direitos da criança e adolescente, para que a gente consiga avançar. E a palavra é o que a Aline trouxe aqui várias vezes, gente, é o diálogo, e vocês mostrarem a que vieram, que vocês de fato estão trabalhando e que vocês estão executando com muita maestria, muito conhecimento e responsabilidade a função de vocês. Então, Aline, passo para você fazer aí as suas considerações finais para a gente encerrar aqui essa nossa live, que foi muito boa, muito produtiva. E de antemão já quero te agradecer por ter aceito o convite, pela sua paciência, por ter dividido aqui conosco nessa noite a sua experiência enquanto conselheira tutelar e hoje enquanto vereadora aí no seu município. E eu tenho certeza que você está contribuindo hoje, não só com o seu município aí, mas com vários municípios de conselheiros e conselheiras tutelares que nos acompanham aqui nessa noite. É verdade, Larissa, eu estava pensando, né? Eu saí do conselho há alguns meses e as minhas ações têm sido assim, direcionadas e pensadas para a minha cidade. Porém, isso está atravessando estados, porque eu recebi um vereador lá da Bahia, de Encruzilhada, ele pediu para que eu enviasse para ele um projeto de lei e uma indicação que eu fiz aqui, todas direcionadas à infância. Eu fiz um projeto de lei que é para capacitar professores, assistentes sociais, psicólogos envolvidos na educação, para que eles treinem outros professores e estes vão ensinar as crianças e adolescentes a lidarem, a se autoprotegerem contra as violências, principalmente a intrafamiliar. E aí eu também fiz uma indicação para poder ele lembrar o poder público e todos os envolvidos a questão da lei da escuta protegida. Que, inclusive, eu já tenho aí uma boa resposta, que eu já sei que já se reuniram no último dia 30, já tem um fluxo pronto. Então, assim, é um olhar atencioso, é um olhar de quem já viveu, e que isso vai saindo de Jaguaí, vai indo para lá, para Bahia. Uma outra pessoa que não é do Conselho Tutelar, ela pediu porque ela quer enviar para um vereador para que ele leve isso também para o trabalho dele. A amiga, a Grazi, lá de Santa Catarina, acabou de perguntar para mim se eu já tinha algum PL para a infância ou para o social, então ela já pediu para eu encaminhar para ela também. Então, assim, é muito especial, as nossas ações ela tem que ser feitas com muita seriedade, com muita responsabilidade. Aproveitar que a gente tem essa experiência de conselho tutelar, tem a experiência da infância para a gente construir aí boas práticas, boas ações e, claro, avançar para que outras pessoas possam compreender o que é infância. Por que tem a prioridade absoluta? Por que todos nós estamos envolvidos, cada um, claro, com uma função específica? Conselho tutelar ali defendendo direitos, o poder público garantindo as políticas públicas, pai e mãe também ali juntinho. E a importância de todos nós juntos trabalharmos em prol da infância. Então, já que a gente tem essa responsabilidade, ela deve ser cumprida, né, com muita seriedade e responsabilidade. E é claro, eu tenho que agradecer muito por essa oportunidade, por ser esse instrumento. Agradeço você pelo convite, agradeço a todos os amigos que estão aí assistindo o nosso bate-papo. Estou sempre à disposição. Depois eu já vi que os colegas começaram aí a seguir. É só seguir, vou estar sempre à disposição. Vamos nos acompanhar, porque eu sei que nós podemos contribuir, né? Vamos somar os nossos conhecimentos, as nossas ações. Eu daqui, você daí, todos os outros em seus municípios e vamos avançar. E também, né, falar para os nossos conselheiros que aí estão, né, da importância de vocês estarem onde estão. O tanto que esse órgão ele é importante para uma sociedade inteira. Porque se esse órgão trabalha pautado na legalidade, na responsabilidade, em boas práticas e com compromisso com a causa,
ele vai ser um agente de transformação. Agora, se ele já começa a trabalhar de uma forma quebrada, fragmentada, né, levando isso à brincadeira, e ele vai acabar com uma história, como você disse, 31 anos de conselho tutelar. 31 anos e a gente vê que ele avança e recua, avança e recua. Aqui eu tive essa experiência. 4 anos, a gente estava aqui. Mudou o colegiado, a gente já teve um pouquinho de retrocesso. E elas, se elas estiverem assistindo, elas sabem disso, que eu não deixei isso escondido. Eu mostrei para elas, olha, a importância do colegiado, a importância de ter o mesmo olhar. Vocês não estão compreendendo que a gente veio de um colegiado que tinha determinadas ações, vocês estão começando a querer mudar isso. E elas estão percebendo que diariamente as coisas vão mudando, né? Aquilo que era reconhecido já não é mais, o que é uma pena. E por isso que eu sempre torço para que o processo de escolha que vai ter aqui daqui 2 anos, que a sociedade se envolva para escolher bem quem vai estar no conselho tutelar, e que nós possamos, né, eu quero estar envolvida nesse processo de escolha agora, para promover, para, sabe, ampliar o que é esse processo de escolha que muitos ainda não conhecem, não sabem como funciona para que tenha um membro no conselho tutelar. Então, eu ainda tenho essa responsabilidade ainda com o conselho. Quero auxiliar nessa questão do processo, com ampliar informações, convidar as pessoas a votarem, a escolher alguém com perfil, alguém que vai vestir a camisa, porque ele vai contribuir com uma cidade inteira. Uma palavra errada de um conselheiro tutelar, ele destrói uma família. Ele viola direitos, é muito sério isso. Então, uma ação equivocada, né, Aline? Eu falo que é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, uma assim, ação equivocada vai gerar um acolhimento que não era para ser, porque o acolhimento institucional é como última medida de proteção. E, na verdade, se a gente parar e pensar, não é nem medida de proteção, é uma violação. Porque independente se aquela criança está com risco pessoal, social, é a família dela. É mãe, é pai, é aquilo que ela tem como história. Então, se chegou num ponto desse que a gente precisa tirar a criança, né? A gente sabe que é em últimos casos, e às vezes tem que fazer isso por bem-estar da criança, mas que isso seja feito ao longo de um estudo, enfim, de esgotar mesmo todas as possibilidades e, enfim, que seja pautado dentro da legalidade. Porque senão um papel mal feito, uma fala mal feita, você pode gerar um acolhimento. Você vai estragar um núcleo familiar e uma história de uma criança ou um adolescente que isso não se apaga. E por que nós temos que pensar na infância, né? Porque serão os nossos adultos. E onde nós queremos esses adultos? Nós queremos eles ocupando espaços sociais, espaços políticos. Queremos que eles sejam bons pais, boas mães, a nossa infância. Né? Então não dá para brincar com um assunto tão sério. E o Conselho Tutelar, ele é um órgão importantíssimo. Então é isso, pessoal. Eu encerro a minha fala agradecendo sempre por esse bate-papo. Estou à disposição, Larissa. O que precisar de mim, estou sempre por aqui. E a gente vai se acompanhando pelas redes sociais. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Querida, receba aí o meu abraço. Muito obrigada pela sua parceria, por ter aceito o meu convite. E eu vou encerrar aqui com uma fala que eu sempre gosto de falar nas minhas lives. Não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Nós precisamos de pessoas sérias, comprometidas, que busquem conhecimento constante, porque uma falha sua, um equívoco seu ou do seu colegiado, você pode acabar com toda uma história. E, como você bem disse, eu também quero enfatizar, se nós queremos uma sociedade mais justa, mais humana e mais feliz, nós precisamos investir na infância e na juventude. Então, se nós estamos nessa função hoje, foi por permissão divina, Deus nos colocou ali, então nós temos que honrar essa função, trabalhar com respeito e responsabilidade, porque nós estamos trabalhando com vidas, nós estamos trabalhando com histórias, e nós estamos ali como agentes de transformação na vida dessas crianças, adolescentes, de sua família e de toda uma sociedade. Então, somos importantes enquanto Conselho Tutelar, se sintam essa importância, não foi à toa que o legislador trouxe a relevância da função de vocês. Então, se sintam, sim, muito importantes, relevantes para a sociedade. Quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, a minha gratidão por vocês terem estado conosco aqui, a paciência de vocês
Tivemos aqui um contratempo com a internet, com as redes, mas isso acontece, deu tudo certo no final, isso é o que importa. Aline, beijo no seu coração, muito obrigada. E nós estamos aqui, que você precisar de mim também, estou à sua disposição. E que eu precisar, eu tenho certeza que eu posso te chamar e você vai me atender também. Pessoal, muito obrigada a todos vocês. Continue nos acompanhando. Quem não ainda me segue lá no canal do YouTube, corre lá, acessa o canal do YouTube, tem bastante conteúdo. Vamos compartilhar esses conteúdos para chegar em todos os cantos do Brasil, para que a gente possa fazer o Conselho Tutelar ser conhecido e reconhecido. Muito obrigada, Aline. Sucesso para você na sua nova empreitada e que Deus te abençoe e que você consiga aí muitos e muitos benefícios para as crianças e adolescentes aí do seu município, viu? Tchauzinho para você. Tchau a todos vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais.